Vocês lembram que o Mauro Cid e o Bolsonaro estariam, juntamente com a revista Veja, com um suposto plano para tentar invalidar a delação do Mauro Cid e, consequentemente, invalidar as provas coletadas a partir dessa delação? Pois bem, o Mauro Cid está negando de pé junto tudo isso, disse que essas ações são ações exclusivamente do Bolsonaro, que o Bolsonaro já agiu dessa maneira com o general Santo Cruz ao inventar mensagens fictícias sobre o general Santo Cruz, na época que ele que expulsou o general do comando, do governo dele, e que o Mauro Cid nunca teve contato com o ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado, que foi preso semana passada por supostamente também tentar tirar uma cidadania para o Mauro Cid lá no consulado de Portugal, no Recife. Ele disse também que o Bolsonaro tem planos de nos próximos dias divulgar novas mensagens desse suposto perfil na rede social, que seria do Mauro Cid, numa revista de grande circulação nacional. Ele aparenta estar tão seguro de que esteja falando a verdade que o próprio advogado dele disse que não deve explicações à PGR sobre a viagem que o pai, a esposa e as filhas do Mauro Cid fizeram aos Estados Unidos. Inclusive foi divulgado na imprensa que essa viagem tinha data de partida e data de retorno ao Brasil, porque eles já compraram passagem tanto de ida quanto de volta, que era apenas para um evento familiar. O fato é que, independente do Cid estar falando a verdade ou não, já cabe sim uma prisão preventiva do Bolsonaro, porque o nome disso chama-se tentativa de obstrução de justiça. Eles estão tão desesperados que o Flávio Bolsonaro, no domingo, ameaçou um novo golpe na democracia brasileira. Primeiro de tudo, ele condicionou que para o Bolsonaro apoiar um candidato em 2026, esse candidato tem que se comprometer em dar um indulto ao Bolsonaro e bater de frente com o STF e o ministro Alexandre de Moraes. E disse que se o STF julgar como inconstitucional esse indulto que o Bolsonaro ganharia, teria que partir para o uso da força, ou seja, está ameaçando mais uma vez de dar um golpe. Assim como o Bolsonaro fez durante os 4 anos que ele esteve no poder. E vale ressaltar o papel ridículo e golpista que a imprensa brasileira está tendo neste momento de dar voz a Flávio Bolsonaro, a Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Isso só mostra que a imprensa, que a elite brasileira não tem nenhum compromisso com a democracia, que para tirar o Lula do poder vale tudo, até um golpe. E a história comprova isso, foi assim em 64 e foi assim em 2016. E as viúvas do Bolsonaro já começam a brigar entre si, né? O Eduardo Bolsonaro quer ser o sucessor do Bolsonaro e tá tacando o Tarcísio de Freitas. Ele falou que a eleição de 2026 sem Bolsonaro não vai ser uma eleição normal. A gente vai ter uma eleição onde no máximo poderá ser eleita uma direita permitida, onde fica longe de atender os anseios populares. Isso aqui é uma indireta, bem direta para o Tarcísio. E a nova viagem do Carlos Bolsonaro agora foi dizer que foi investigado, espionado pelo FBI durante o governo Biden. Ai, Jesus, o que é que o FBI queria saber de ti? Saber se tu é gay? Isso aí não precisa de investigação não, tá na cara. Inclusive o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, será lançado como candidato a senador por Santa Catarina. E vai ganhar, porque lá é reduto bolsonarista e tem um governador bolsonarista que defendeu nesse final de semana que o Sul deveria se separar do Brasil. E ainda foi defendido pela imprensa nacional dizendo que ele estava apenas brincando. E para desespero dos bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito das milícias digitais até 2026. Ou seja, mesmo o ministro Alexandre de Moraes não estando mais na presidência do TSE, quem praticar fake news nas eleições vai se dar mal. Inclusive já tem uma nova onda de fake news sendo compartilhada, criada por inteligência artificial, dizendo que os caminhoneiros e os motoboys estão organizando uma paralisação nacional em defesa do Bolsonaro contra o STF e o Lula. Aí está o exemplo de como realmente necessita que esse inquérito das milícias digitais seja estendido por mais e mais tempo, até colocar todos esses golpistas na cadeia.